Oi, gente! Bem-vindos ao Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. Nós estamos no nível 3 do iceberg das creepypastas e o episódio de hoje vai ser mais curtinho porque eu tenho pouco tempo para gravar e editar essa semana, mas eu prometi que ia ter episódio novo toda quarta-feira, então cá estou eu. Melhor um episódio curtinho do que ficar sem episódio nenhum. Recados gerais de hoje. O merch vai entrar em pré-venda no dia 5. Quem comprar na pré-venda, eu peço que tenha muita paciência, porque assim, eu estou fazendo pré-venda para levantar o dinheiro para fazer o pedido dos produtos. Então, a pré-venda vai ser antes de começar a produção, então vai demorar um pouquinho mais. Então, qual seria o benefício de comprar na pré-venda para vocês? Vai ser mais barato, porque vai demorar mais, então é justo que vocês paguem menos. Mas, de qualquer forma, todas as informações eu vou estar postando lá no Insta do podcast, que é o turnodanoite.mp3. E eu vou dar lá todas as atualizações e no dia 5 eu vou postar por lá o site onde vai estar tudo à venda. Enfim, eu tô muito feliz que isso tá finalmente saindo do papel e que tá dando certo. E ainda tem muita coisa legal pra acontecer. Ai, gente, eu quero muito compartilhar com vocês logo, mas eu tô segurando a minha ansiedade para dar um passo de cada vez. Mas eu posso dizer pra vocês que vem aí muita coisa legal aqui no podcast. Então, continuem ouvindo, continuem compartilhando com os amigos e conhecidos de vocês, porque vai acontecer muita coisa boa. E graças a vocês e a mim, porque eu corri atrás das coisas, mas graças a vocês que estão ouvindo e apoiando. E mais uma vez, né? Muito obrigada por tudo, gente. E agora, sem mais enrolação, vamos para as histórias. Esconde-esconde solitário. Esse jogo original recebe o nome de Hitori Kakurembo, e me desculpa se eu estiver falando de um jeito completamente errado. E ele viralizou por volta de 2006, 2007 na internet. Eu já conhecia essa história, eu já contei ela no meu TikTok, num quadro que eu faço que chama Jogos pra você nunca jogar nunca na vida. E eu vou explicar aqui pra vocês como que faz pra jogar isso. Não que eu acho que alguém deva, né? Porque essa é a maior polêmica quando eu ensino esses jogos no meu TikTok. Tipo, se as pessoas não podem jogar, por que você tá ensinando? Gente, eu tô ensinando pelo entretenimento. Eu não acho que ninguém tem que jogar nada, mas se quiser fazer, não é problema meu. Vamos para o jogo. Você vai precisar de uma boneca que tenha braços e pernas, um saco de arroz cru, um cortador de unha, uma agulha, linha vermelha, algum objeto pontudo como uma faca ou uma tesoura, um banheiro com banheira, mas como não é muito comum a gente ter banheira, pode ser uma pia, um copo de água com sal, um lugar para se esconder e um incenso, ou um palo santo, algo assim. Antes de começar o jogo, você vai pegar o seu objeto pontiagudo, vai abrir a boneca e vai tirar todo o enchimento. Lá dentro, onde estava o enchimento, você vai colocar o arroz cru, vai cortar um pedaço da sua unha e vai colocar lá dentro também. Então, com a sua agulha e linha vermelha, você vai costurar o buraco que você fez e vai pegar o que sobrar da linha, amarrar em volta da boneca e amarrar as pontas. Você vai encher a sua banheira ou sua pia com água, vai escolher um lugar para se esconder e purificá-lo usando o seu incenso, seu palo santo, o que quer que você tenha escolhido, colocar o seu copo de água salgada e o seu objeto pontiagudo no seu esconderijo e dar um nome para a boneca. A minha boneca fictícia vai se chamar Lua. Você vai ter que trancar todas as janelas e portas da sua casa para garantir que a boneca não vai fugir durante o jogo. E aí é hora de começar. Você precisa começar ele precisamente às 3 da manhã. E você vai repetir essa frase para a boneca 3 vezes, usando o seu próprio nome. Eu vou usar Giovana, mas você usa o seu próprio nome. Você vai olhar para a boneca e vai falar 3 vezes. Começa com a Giovana. Então, você vai para o banheiro
vai afundar a boneca na pia ou na banheira e deixar ela lá. Você vai desligar todas as luzes da sua casa e ir para o seu esconderijo, fechar os seus olhos e contar até 10. Quando terminar de contar, você vai abrir os seus olhos, pegar o seu objeto pontiagudo e voltar para o banheiro. Você vai tirar a sua boneca da pia ou da banheira e vai dizer a seguinte frase, trocando o nome da minha boneca pelo nome da sua. Eu te encontrei, Lua. Então, você vai usar a sua faca, tesoura, qualquer coisa que você escolheu, para cortar a linha vermelha que está em volta da boneca. Então, você vai dizer a seguinte frase para ela. Agora tá com você, Lua. E vai voltar a boneca para banheira, deixar ela submersa de novo. Volta para o seu esconderijo e fique o mais quieto possível. Para encerrar o jogo, você vai encher a sua boca com a água salgada e você não pode engolir, tem que deixar lá. Fica com o copo com o resto da água salgada na mão. E sai do seu esconderijo e começa a procurar pela boneca. Agora, importante, a boneca pode não necessariamente estar no banheiro onde você deixou ela. Você vai começar a procurar. Quando você encontrar, você vai jogar o que sobrou de água salgada no seu copo em cima da boneca e vai cuspir também o que está na sua boca e vai repetir essa frase para a boneca 3 vezes. Eu ganhei. Quando você terminar o jogo, deixa a boneca secar, queima ela e descarta o que sobrar. O arroz representa os órgãos da boneca e por isso ele serve como uma isca para atrair os espíritos. A linha vermelha representa um vaso sanguíneo e prende qualquer espírito que você pode ter atraído dentro da boneca. Se enquanto você estiver cortando a linha que está amarrada em volta dela, você acabar cortando a costura para fechar o buraco, você pode libertar espíritos. Quando você for dar o nome para sua boneca, nunca dê o seu próprio nome. É recomendado que você evite dar o nome de qualquer pessoa que você conheça. Uma vez que o jogo começou, não faça nada dessas coisas até que ele tenha terminado. Não acenda a luz. Não faça nenhum som desnecessário e não deixe a sua casa. Também não vá dormir. É importante que esse jogo não seja jogado por mais de 2 horas, porque isso pode deixar o espírito muito forte e depois vai ser muito difícil de expulsar ele. E uma vez que você começou o jogo, você precisa jogar ele até o fim. Você não pode abandonar ele no meio, porque pode acontecer coisas terríveis. Eu dou 5 de 5 pra essa creepypasta, porque eu adoro. Eu queria muito jogar um dia, mas eu não tenho coragem. E eu também acho muito trampo. Muitos passos pra fazer, gente. Eu tenho déficit de atenção. Eu não tenho capacidade de lembrar de tudo isso. Enfim, vamos pra próxima. A Andarilha. Essa é uma daquelas creepypastas que tem uma imagem junto que vocês precisam ver. Então, pesquisem no Google The Wanderer Creepypasta, porque se você jogar só The Wanderer vai aparecer muitas coisas. E eu encontrei essa creepypasta inteira no site creepypasta.fandom.com, mas ela tá inteira em inglês, então, como sempre, eu vou ler ela traduzida e adaptada para vocês. Em 1990, uma garota cometeu suicídio após ver uma imagem postada em um antigo newsgroup. A imagem era de uma figura, que alguns identificaram como uma mulher, parada no meio de uma estrada solitária. A figura é transparente a ponto de suas pernas mal serem visíveis e é iluminada por uma fonte de luz desconhecida vinda da direção da câmera. Se são faróis, uma lanterna de mão ou a luz da própria câmera, não se sabe ao certo, já que a fonte real da imagem nunca foi identificada. Não se distinguem características faciais, mas a figura é mais facilmente identificada por seus membros longos e ossudos, que lembram em partes as pernas de uma aranha. Aqueles que viram a imagem ou conhecem a sua existência a conhecem como The Wanderer ou a Andarilha. O primeiro relato conhecido da Andarilha ocorreu em 1996.
Jane, uma estudante universitária que estava visitando sua família durante a temporada de férias, tinha muito interesse pelo paranormal. Ela viu a imagem da andarilha em um newsgroup junto com a mensagem que dizia: "Você me vê? Eu também posso te ver." Dezenas de outros usuários viram o mesmo post. A maioria não pensou muito a respeito, apenas acharam que fosse alguma forma de piada. Alguns realmente reclamaram que experimentaram dores de cabeça enquanto olhavam para a imagem, e reivindicações semelhantes têm sido feitas por outros desde então. Segundo a família de Jane, ela começou a sofrer episódios de terror noturno após ver a imagem. Ela afirmava que acordava e via a andarilha do lado de fora de sua janela. Às vezes, ela arranhava o vidro com seus membros parecidos com os de uma aranha, mas geralmente apenas ficava ali parada, encarando-a. Ela se via incapaz de se mover na presença dela, como se muitas mãos invisíveis a segurassem para baixo. Mesmo se fechasse os olhos, ela ainda a via. Sua família estava certa de que ela apenas havia sido assustada por uma imagem online e estava tendo pesadelos como resultado. Até que Jane reclamou de ver a andarilha em sua vida desperta também. Ela estava convencida de que ela estava a seguindo. Ela a via mesmo estando em um quarto cheio de pessoas ou em público, embora ninguém mais visse nada. A família de Jane temia por sua sanidade, mas apenas assegurava a ela que a andarilha não era real. No entanto, Jane só piorou. Ela começou a tomar medidas extremas para ficar acordada à noite. Começou apenas com cafeína e se manter ativa, mas rapidamente passou a se cortar e gritar durante toda a noite. Logo, ela não estava mais dormindo. Ela estava convencida de que, se dormisse novamente, a andarilha levaria. Sua família sabia que não podia simplesmente esperar e torcer pelo melhor. A Jane precisava de ajuda. Mas quando sua mãe bateu na porta do quarto da filha, não recebeu resposta. Ela abriu a porta cuidadosamente, sem querer perturbar ou assustar Jane, mas ainda assim não ouviu nada. Jane não estava na cama. Ela não estava sentada em frente ao seu computador. Parecia que ela não estava em seu quarto de jeito nenhum, até que a sua mãe verificou o armário. Lá, Jane foi encontrada encolhida no canto. Sangue tingia a parte da frente de seu corpo, vazando da longa fenda em sua garganta. Ela estava segurando um bilhete manchado de sangue que dizia: "Agora ela não pode me ter." O caso da Jane não é isolado. Ao longo do resto dos anos 90, dezenas de outras pessoas desapareceram ou cometeram suicídio depois de ver a imagem da andarilha. Desde o início do século, apesar dos meus melhores esforços para localizar a imagem, ela parece ter desaparecido. Recentemente, no entanto, postei em um newsgroup perguntando se alguém tinha ouvido falar da andarilha. Eu já tinha feito isso várias vezes antes e geralmente havia uma ou duas pessoas que conheciam a história, mas ninguém tinha visto a imagem. Dessa vez foi diferente. Pouco depois de postar, recebi um e-mail na minha caixa de entrada. O assunto do e-mail era: "Eu posso te ver." O corpo do e-mail dizia apenas: "Você me vê? Eu também posso te ver." Havia uma imagem anexada à mensagem. Não posso dizer se era verdadeira a imagem da andarilha ou não, mas eu devo avisar que, se você optar por ver a imagem, faça isso por sua própria conta e risco. Eu, nesse momento, estou abrindo a imagem para ver ela mais de perto, para eu também ser vista pela andarilha. Achei que eu não estava conseguindo ver nada, mas aí eu olhei mais de perto e parece uma coisa meio Slenderman. Mas eu achei bem legal essa história. Vou dar 5. Me diverti com ela. Eu gosto assim, sabe? Simples, objetiva e divertida. Procurem aí no Google The Wanderer e depois me digam o que vocês acharam. Vamos para a próxima. Os retratos. Essa creepypasta também recebe o nome de The Cabin in the Woods, igual o filme, mas o seu nome original é The Portraits. Eu não sei o ator, eu acho que ela é de 2009 e ela está inteira em inglês, disponível no site creepypasta.com. E, como sempre, vou ler ela em português para vocês. Havia um caçador na floresta que, após um longo dia de caça, estava no meio de uma mata imensa. Estava escurecendo e, tendo perdido sua orientação, ele decidiu seguir em uma direção até se afastar da vegetação cada vez mais opressiva.
Depois do que pareceram horas, ele encontrou uma cabana em uma pequena clareira. Percebendo o quão escuro estava ficando, ele decidiu ver se poderia ficar lá para passar a noite. Ele se aproximou e encontrou a porta entreaberta. Não havia ninguém dentro. O caçador se jogou na cama de solteiro, decidindo se explicar para o dono pela manhã. Enquanto olhava ao redor, ficou surpreso ao ver as paredes adornadas por muitos retratos, todos pintados com incríveis detalhes. Sem exceção, eles pareciam estar encarando-o, os seus traços distorcidos em expressões de ódio. Encarando em volta, ele se sentiu cada vez mais desconfortável, fazendo um esforço concentrado para ignorar os muitos rostos odiosos. Ele virou para encarar a parede e, exausto, caiu em um sono inquieto. De bruços, em uma cama desconhecida, ele virou, piscando sob a luz do sol inesperada. Ao acordar e olhar para cima, ele descobriu que a cabana não tinha retratos, apenas janelas. Gente, eu amei! 5/5, curtinha, mas muito boa. Nossa, eu adorei, sério. Que medo! Queria muito saber como que eram essas coisas que estavam olhando para ele. Esse é o meu problema de ficar lendo as coisas. Eu queria muito conseguir ver elas. Não que seja bom ver elas, mas eu queria poder. Vamos para a próxima. Episódios perdidos. Agora o iceberg aborda episódios perdidos. Nenhum específico, mas a gente já passou por alguns, como o suicídio do Lula Molusco e a morte do Bart. Então eu imagino que agora ele esteja abordando os episódios perdidos de uma forma geral e genérica. Bom, episódios perdidos são basicamente episódios que não foram ao ar de séries e desenhos. Como eu disse, já teve do Mickey também aqui no podcast, mas teve do Bob Esponja, dos Simpsons. Tem de várias coisas, tem de séries, de sitcoms. E são episódios que não foram ao ar e eles sempre têm assuntos muito macabros e cenas bizarras. E ninguém sabe de onde eles surgiram muito bem e nem por que eles não foram ao ar, mas é isso. São episódios perdidos e macabros de programas de TV. Para onde vão as crianças más? Bom, eu também não achei o autor original e nem aonde ela foi postada inicialmente, mas essa creepypasta está disponível no site creepypasta.fandom.com, inteira em inglês. O seu nome original é Where Bad Kids Go. E, como sempre, né, vou ler em português para vocês. Vamos lá. Eu já aviso que aqui no site creepypasta.fandom.com tá tipo assim... Uma das tags é desmembramento, então pode ser que seja violenta. Mas vamos lá. Eu devia ter 6 ou 7 anos quando morei no Líbano. O país foi devastado pela guerra na época e os assassinatos eram comuns e frequentes. Lembro-me de que, durante uma época particularmente cruel, quando os bombardeamentos raramente paravam, eu ficava em casa, sentado em frente à televisão, assistindo um programa muito, muito estranho. Era um show infantil que durava cerca de 30 minutos e tinha imagens estranhas e sinistras. Até hoje, eu acredito que foi uma tentativa velada por parte da mídia de usar táticas de intimidação para manter as crianças em seus lugares, porque a moral de cada episódio girava em torno de ideologias muito rígidas. Coisas como: crianças más ficam acordadas até tarde, crianças más colocam as mãos debaixo das cobertas quando dormem, e crianças más roubam comida da geladeira à noite. Era muito estranho e ainda por cima em árabe. Eu não entendia muito, mas na maioria das vezes as imagens eram muito gráficas e abrangentes. O que mais me marcou, porém, foi a cena final. Permaneceu praticamente a mesma em todos os episódios. A câmera ampliava por uma porta velha, enferrujada e fechada. À medida que se aproximava da porta, gritos estranhos e às vezes até agonizantes se tornavam mais audíveis. Era extremamente assustador, principalmente para a programação infantil. Em seguida, um texto aparecia na tela, em árabe. É para lá que vão as crianças más. Eventualmente, tanto a imagem quanto o som desapareciam e esse era o fim do episódio.
Cerca de 15 ou 16 anos depois, me tornei um fotógrafo jornalístico. Esse programa esteve na minha mente durante toda a minha vida, surgindo esporadicamente em meus pensamentos. Eventualmente, eu estava farto e decidi fazer algumas pesquisas. Finalmente, consegui descobrir a localização do estúdio onde havia sido gravada grande parte da programação daquele canal. Após mais pesquisas e, eventualmente, viajar até o local, descobri que agora estava desolado e havia sido abandonado após o fim da guerra. Entrei no prédio com a minha câmera. Estava queimado por dentro. Ou houve um incêndio ou alguém quis incinerar todos os móveis de madeira. Depois de algumas horas entrando cautelosamente no estúdio e tirando fotos, encontrei uma sala isolada e afastada. Depois de ter que arrombar algumas fechaduras antigas e conseguir abrir a porta pesada, permaneci paralisado na porta por vários longos minutos. Vestígios de sangue, fezes e pequenos fragmentos de ossos estavam espalhados pelo chão. Era uma sala pequena e uma cena extremamente mórbida. O que realmente me assustou, porém, foi o que me fez virar as costas e nunca mais querer voltar. Foi o microfone preso e aparafusado no teto, no meio da sala. Ou seja, o programa era gravado lá naquele estúdio. Também gostei bastante dessa. Vou dar nota 5. É bem pesada. Mas eu gosto dessas histórias curtinhas porque elas não ficam muito prolixas, sabe? Elas não ficam muito chatas. Dá tempo de você curtir, o tempo certo de você curtir a história. Vou dar 5 e vamos para a próxima. Escada. Como este episódio está cheio de histórias curtinhas, nós vamos para mais uma, que é essa, chamada de Escadas. Seu nome original é Stairs. Não sei também quem foi o autor e nem onde foi postado, mas em 2012 ela foi postada inteira em inglês no site creepypasta.com. E eu vou ler ela agora em português para vocês. Vamos lá. Em 1984, vivia uma senhora viúva e idosa sozinha em uma casa de 2 andares, completamente imóvel e presa à sua cadeira de rodas. Desde a misteriosa morte do seu marido, ela precisava da ajuda de um cuidador, que a visitava diariamente para ajudá-la com tarefas cotidianas. O que tornava tudo ainda mais difícil era o fato de que os 2 pisos da casa eram conectados apenas por uma escada velha. Quando a senhora precisava se deslocar entre os 2 andares, o cuidador tinha que carregar o seu frágil corpo como um bebê para cima e para baixo pelas escadas. Um dia, a polícia recebeu uma ligação da viúva. Havia ocorrido um assassinato. Um detetive foi enviado para conduzir o relatório inicial da cena do crime. Ele chegou para ver o corpo da cuidadora esparramado no chão, com as cordas vocais arrancadas, em uma poça de sangue no primeiro nível da casa. Enquanto isso, a velha senhora estava no topo das escadas em sua cadeira de roda, observando-o imóvel e silenciosa, aparentemente em choque. Ele pôde imediatamente descartá-la como suspeita, devido à sua incapacidade de subir e descer as escadas, e porque estava presa lá em cima no momento do assassinato. Isso lembrava a morte do seu marido, muitos anos antes, que havia sufocado enquanto dormia no sofá lá embaixo. O detetive colocou suas luvas, tirou fotos, coletou amostras para evidências e cobriu o corpo até a chegada do legista. Tudo parte da rotina. Ele vasculhou a casa no térreo em busca de pistas e depois perguntou à velha senhora se poderia subir as escadas. Ela insistiu que tinha ficado lá em cima o tempo todo e que ninguém além dela tinha estado lá naquele dia, mas, mesmo assim, o detetive subiu a escada. E por isso ela moveu-se hesitante. Além da escada, havia um corredor estreito com 3 portas fechadas ao longo dele. Ele verificou atrás de cada uma das portas. O quarto vazio, nada. O banheiro, nada. Ele ficou ansioso enquanto se dirigia lentamente para o último quarto, onde a velha senhora dormia. Ele abriu a porta e tudo parecia normal. Uma cama, um guarda-roupa e uma mesa de cabeceira com um abajur. Ele examinou cada parede do quarto com horror. Não pelo que descobriu, mas pelo que não encontrou. O que fez parar subitamente e lentamente para alcançar a sua mão no coldre. Era um detalhe tão pequeno que eles haviam completamente ignorado na última investigação da morte do marido. Não havia telefone no andar de cima. Ele ouviu subitamente um barulho ao retirar a arma e correr para fora do quarto, apenas para encontrar uma cadeira de rodas vazia no topo da escada.
Eu não achei essa muito assustadora, não. Eu achei meio que um plot twist de um filme de médio para baixo orçamento de terror. Sei lá, vou dar 3,5. Nada demais. Ickbar Biggelstein. Complicadinho o nome dessa, né? Mas ela tá disponível inteira em português no site creepypastabr.fandom.com. E sem enrolações, eu vou contar ela aqui pra vocês. Quando eu era criança, eu tinha pavor do escuro. Eu ainda tenho, mas quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu não passava uma noite sem chamar pelos meus pais para procurarem debaixo da minha cama ou no meu armário por qualquer monstro que poderia estar esperando para me comer. Mesmo com a luz da noite, eu ainda via formas escuras se movendo pelos cantos da sala, ou rostos estranhos olhando para mim da janela do meu quarto. Meus pais tentavam o melhor para me consolar, me dizendo que era apenas um sonho ruim ou um truque de luz, mas na minha mente, jovem, eu tinha certeza de que no segundo em que eu dormisse, as coisas ruins me pegariam. Na maioria das vezes, eu só me escondia debaixo dos cobertores até que eu dormisse pelo cansaço, mas de vez em quando eu sentia tanto pânico que eu saía correndo, gritando para o quarto dos meus pais, acordando o meu irmão e a minha irmã no processo. Depois de uma coisa dessas, não tinha mais como ninguém ter uma boa noite de sono. Eventualmente, depois de uma noite particularmente traumatizante, meus pais se cansaram. Infelizmente para eles sabiam que era inútil discutir com uma criança de 6 anos de idade e que eles não seriam capazes de me convencer a me livrar dos medos infantis com a razão e a lógica. Eles tiveram que ser inteligentes. Foi ideia da minha mãe me dar um amiguinho de dormir. Ela pegou várias peças aleatórias de tecido e com sua máquina de costura criou o que viria a chamar de Mr. Ickbar Biggelstein, ou Ick. Ick era um monstro de meia, como minha mãe o chamou. Ele foi feito para me manter seguro enquanto eu dormia à noite, afugentando todos os outros monstros. Ele era muito assustador, eu tinha que admitir. Sinceramente, lembrando daquela época, eu ainda fico um pouco impressionado pela minha mãe ter pensado em algo tão estranho e perturbador. Ickbar parecia um gremlin Frankenstein com grandes olhos brancos de botão e orelhas de gato. Seus pequenos braços e pernas foram feitos com um par de meias listradas preto e branco, da minha irmã, e metade do seu rosto era verde, feita com uma das meias de futebol do meu irmão. Sua cabeça poderia ser descrita como bulbosa, e para sua boca minha mãe usou um pedaço de tecido branco e costurou em zigue-zague para formar um largo sorriso de dentes afiados. Eu o amei à primeira vista. A partir de então, Ick nunca saiu do meu lado. Desde que fosse depois do anoitecer, é claro, já que Ick não gostava do sol e ficava chateado quando eu tentava levá-lo para a escola comigo. Mas estava tudo bem, eu só precisava dele à noite para manter os bichos papões afastados. E era nisso que ele era bom. Então, toda noite na hora de dormir, Ick me dizia onde os monstros estavam escondidos, e eu o colocava perto do lugar mais próximo dos monstros. Se houvesse algo no armário, Ick bloquearia a porta. Se houvesse uma criatura escondida arranhando minha janela, Ick se pressionaria contra o vidro. Se houvesse um grande animal peludo debaixo da minha cama, então ele ia para baixo da cama. Às vezes, os monstros não estavam no meu quarto. Às vezes, eles se escondiam em meus sonhos, e Ickbar teria que vir comigo em meus pesadelos. Era divertido trazer o Ick para os meus sonhos e nós adorávamos passar horas lutando contra os fantasmas e demônios. A melhor parte era que, nos meus sonhos, Ick podia falar comigo de verdade. O quanto você me ama? Ele perguntava. Mais do que qualquer coisa, eu sempre dizia para ele. Uma noite, em um sonho, depois que eu tinha perdido meu primeiro dente, Ick me pediu um favor. Posso ficar com o seu dente? Eu perguntei por quê. Para me ajudar a matar as coisas ruins, disse ele. Na manhã seguinte, no café da manhã, minha mãe me perguntou onde o meu dente estava. Pelo que ela disse, a fada do dente não tinha encontrado nada debaixo do meu travesseiro. Quando eu disse para ela que eu dei o dente a Ickbar, ela apenas deu de ombros e voltou a alimentar minha irmãzinha. A partir de então, cada vez que eu perdia um dente, eu o dava para Ick. Ele sempre me agradecia, é claro, e me dizia que me amava. Eventualmente, porém, meus dentes de leite acabaram e eu estava começando a ficar um pouco velho demais para ainda estar brincando com bonecos. Então, Ick apenas ficou lá na minha estante, pegando poeira, lentamente desaparecendo da minha vida. Com o tempo,
Os pesadelos, no entanto, foram se tornando muito piores. Tão ruins que começaram até a me seguir para o mundo real, aterrorizando todos os cantos escuros ou farfalhando nos arbustos. Depois de uma noite particularmente ruim, voltando para casa de bicicleta da casa de um amigo, eu jurei que uma matilha de cães raivosos estava me perseguindo. Eu cheguei em casa para encontrar algo estranho me esperando no meu quarto. Lá na minha cama, de pé, na posição vertical, com o brilho suave da luz da lua que vinha da minha janela, estava Ikbar. No começo, eu pensei que meus olhos estavam pregando peças em mim de novo, já que tinham me enganado durante toda a noite, então eu decidi piscar as luzes. Movi o interruptor. Em seguida, de novo e de novo, sem nenhuma mudança. Foi então que eu comecei a ficar nervoso. Recuei lentamente em direção à porta atrás de mim, meus olhos grudados na silhueta de Ikki. A minha mão estendia desajeitadamente para trás, alcançando a maçaneta. Eu estava prestes a dar o fora de lá quando ouvi a porta se fechar, me trancando na escuridão. No nada, com as sombras e os silêncios, eu estava congelado no lugar, nem mesmo respirando. Eu não consigo dizer por quanto tempo, mas depois do que pareceu uma vida, eu ouvi uma voz estridente e familiar. Você parou de me alimentar, então por que eu deveria protegê-lo? Me proteger do quê? Deixa eu te mostrar. Pisquei uma vez e tudo mudou. Eu não estava mais no meu quarto. Eu estava em algum lugar. Não era o inferno, mas chegava perto. Era uma espécie de floresta. Um lugar horrível. Um pesadelo onde os abortos embrionários parciais... Ai, meu Deus. Onde os abortos embrionários parciais flutuavam e a terra fervilhava com insetos carnívoros. Um espesso nevoeiro flutuava no ar e com ele o cheiro de carne podre, enquanto relâmpagos atravessavam o céu noturno. À distância, eu podia ouvir os gritos agonizantes de algo não muito humano. A minha cabeça latejava como se estivesse a ponto de explodir, a dor forçando um rio de lágrimas. Na minha mente eu ouvi sua voz novamente. Isso é o que seria sua realidade sem mim. Eu senti a terra tremer, com passos se aproximando rapidamente. Eu sou o único que pode evitar. Ele estava atrás de mim agora, enorme e com raiva, a respiração quente nas minhas costas. Me traga o que eu preciso e eu vou embora. Acordei antes que eu pudesse ver o monstro. No dia seguinte, invadi o armário dos meus pais, procurando os dentes de leite do meu irmão e dando-lhes para Ikbar. Quase imediatamente os terrores noturnos cessaram, e eu estava mais ou menos capaz de seguir a minha vida. De tempos em tempos, eu me esgueirava para dentro do quarto da minha irmã e pegava o que era para a fada dos dentes, ou estrangulava algum gato da vizinhança e pegava os seus caninos afiados. Qualquer coisa para afastar visões. Qualquer coisa, desde um colar de dente de tubarão até um dente entalhado na madeira. Eu também comecei a notar que Ikki andava pelo meu quarto, reorganizando as minhas coisas e colocando cortinas adicionais. Ele estava até começando a ficar mais realista de alguma forma. À luz, seus dentes brilhavam, e ele agora era quente ao toque. Por mais que ele me assustasse, eu não poderia juntar a coragem para simplesmente destruí-lo, sabendo perfeitamente bem o que aconteceria. Então eu fui coletando dentes para o Ikki durante toda a escola e faculdade. Quanto mais velho eu fui ficando, fui aprendendo a temer mais coisas, e o Ikki foi precisando cada vez de mais dentes para me manter seguro. Tenho 22 anos de idade agora, com um trabalho decente, o meu próprio apartamento e um conjunto de dentaduras. Faz quase um mês desde a última refeição de Ikki, e os horrores estão voltando a se aglomerar mais uma vez. Eu fiz uma parada em um estacionamento depois do trabalho hoje à noite e encontrei um homem atrapalhado com as chaves do carro. Seus dentes estavam manchados de amarelo depois de uma vida inteira de café e cigarros. Mesmo assim, eu tive que usar um martelo para arrancar os molares. Quando voltei para o meu apartamento, ele estava esperando por mim. No teto, no canto. 2 olhos brancos e com a boca cheia de lâminas de barbear. Quanto você me ama? Ele pergunta. Mais do que qualquer coisa, eu respondo, tirando o meu casaco. Mais do que qualquer coisa no mundo. Eu tava achando que essa história ia ser bobinha, igual a do Senhor Boca Larga, mas eu amei o plot twist do final, eu vou dar 5. E, gente, esse cara claramente, né, meio psicopata, meio esquizofrênico, fazendo isso, tipo, alucinando com paranoia total
e culpando o Ikebar. Nossa, eu amei essa história. 5, adorei. E este foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quanto tempo de episódio deu no total, mas eu acho que ficou mais curtinho que os outros, mas é o que eu falei. Estou sem tempo para fazer algo muito complexo essa semana, mas eu adorei essas histórias, para ser bem sincera. Gostei mais delas curtinhas assim, e bem explicadinhas, do que as histórias que são muito longas e prolixas, tipo, que fica enrolando, que fica mesma coisa acontecendo por muito tempo. Eu amei elas assim. Espero que tenha mais desse jeito. E biscoitos, reclamações, sugestões, qualquer coisa, envie um e-mail para gigiog@gmail.com. Uma das sugestões que eu mais venho recebendo, aliás, por e-mail, é fazer um quadro com relatos dos ouvintes/seguidores. E eu tô pensando em providenciar isso bem em breve. Mas por enquanto vamos seguir com o iceberg e talvez com hora extra vindo aí. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.